O grafo do desejo foi sendo desenvolvido pelo Lacan. A gente pode pensar desde o seminário 4, a relação de objeto, quando ele traz o conceito de objeto A, e quando ele fala da relação com o grande outro. Mas ele vai introduzir, ele vai apresentar o grafo no seminário 5, as formações do inconsciente. Pelo menos num primeiro ensaio. Mas isso vai sendo desenvolvido e vai se estendendo para o seminário 6, o desejo e sua interpretação. A gente se utiliza do grafo para observar a constituição do sujeito, mas a gente se utiliza também como uma espécie de orientação do manejo clínico. Vamos começar aqui pelo delta, que é a criança mítica. Criança mítica por quê? Porque mito, até mesmo antes dela nascer, ela já existia. Dentro do campo da idealização daqueles que estão em torno, ela já tinha uma imagem, ela já era falada, ela já tinha um nome. E quando nasce, é dito que tem a cara do pai, a personalidade da mãe, o que vai ser. Então, ela já começa a ser atravessada pela linguagem. A linguagem que já existia antes dela nascer. Então, ela já começa a ter um laço e um relaço, uma relação. Com quem? Com esse sujeito aqui, que a gente pode chamar também de função materna. Na relação dessa criança mítica com esse sujeito que faz a função materna, essa criança que era criança mítica, que era apenas algumas libras de carne, ela começa a fazer uma espécie de espelhamento. Então, temos aqui um primeiro espelho, um tanto quanto embaçado, e a gente pode chamar ele de eu ideal. Ideal, lembrando, vem de eidos, e eidos significa imagem. Aqui nós temos, então, um sujeito que vai compreendendo a linguagem, que vai se relacionando com esse espelho. Esse espelho que fica enviando para a criança significantes. Então podemos chamar esse sujeito que faz a função materna de tesouro dos significantes. E a partir desses significantes que eu vou recebendo, a partir da relação com esse espelho, a partir da relação com esse que faz a função materna, eu vou me descobrindo como alguém que existe nessa relação. Eu passo a existir. E aqui eu já disse a palavra eu. Eu passo a existir. E esse eu, nós vamos chamar aqui em francês de moi. Aqui nós estamos no estádio do espelho, em que a criança vai se dar em conta de que ela é separada da mãe. E esse eu ideal tem outro nome também. Nós chamamos de eu objeto para o outro. Querer agradar o outro. No sentido de perguntar ao outro, o que é que você quer que eu seja, para que nós dois voltemos a ser um só. É claro que essa mãe não está aqui o tempo todo com esse bebê, com essa criança. Então, essa criança ela vai viver uma experiência da ausência, uma experiência da falta. E emitindo um significante, por exemplo, um choro, essa mãe ela vai aparecer de novo. Então, essa criança vai viver uma experiência de fordar, que é uma espécie de experiência de ausência e presença dentro de um certo controle. Agora, o que vai acontecer aqui é que aquele espelho embaçado, aquela experiência imaginária, começa a articular, a ser atravessada por um espelho plano, mais claro, um terceiro para além dessa função materna. Outras pessoas, outros começam a aparecer e eu começo aqui, nesse espelho um tanto quanto mais simbólico, entender algumas regras, alguns movimentos dentro desse jogo no mundo, desse jogo na minha vida, de como as coisas se movimentam e funcionam.
E aí eu vou ter que interagir com esse terceiro. Eu vou ter que me relacionar com outros que não esse sujeito que faz a função materna. Então, a partir daí, esse espelho plano, esse espelho mais claro, que vai articular com aquele espelho mais embaçado, a gente vai chamar aqui de ideal do eu. E é uma coisa, tem mais característica de grupo. Se antes eu perguntava no eu ideal, eu objeto para o outro, o que você deseja que eu seja? Aqui no ideal do eu vou perguntar como devo desejar? Como o grupo deseja? Como esses movimentos desse jogo desejam? Para que eu possa desejar também, numa articulação com o primeiro espelho. E por que, de certa forma, eu vou estar perguntando como esse grupo deseja para eu desejar igual? Por que eu quero desejar igual? Por que eu quero imitar essas pessoas? Porque o desejo da minha mãe é endereçado a essas pessoas. Então, quero desejar o que elas desejam, quero imitá-las para proteger esse tesouro, para proteger o tesouro dos significantes, para também ser desejado pela minha mãe. E nessa articulação do eu ideal com o ideal do eu, vai surgir o desejo, que não é nominável, que são muitos desejos, muito querer, muitas expectativas. E nesse desenvolvimento, o sujeito que faz a função materna está presente. Só que essa articulação com o desejo até aqui é um desejo de manter o olhar desse que faz a função materna direcionado a mim. É um desejo de manter a presença desse sujeito que faz a função materna, desse que é o tesouro dos significantes. Só que vai surgir esse terceiro, esse sujeito que vai fazer a função paterna, esse que vai dizer para mim, essa demanda que você tem por esse sujeito materno não vai ter agora. Você vai conversar comigo agora. A presença que você vai ter agora não é do sujeito materno, é do sujeito paterno, é comigo. Então aqui vai surgir o sujeito da demanda. Então aqui a gente tem a castração, a função paterna. Agora, com a presença desse terceiro, nós podemos voltar aqui embaixo no ideal do eu, e a pergunta que tem aqui, como devo desejar? Como esse grupo deseja? Incluindo esse sujeito da função paterna. Como eu devo desejar para que eu seja objeto de desejo do sujeito da função materna? Isso agora começa a se articular. Então, vem uma pergunta. Como é que isso tudo aqui funciona? Como é que as coisas são? E agora? O que eu devo fazer? Então, duas relações importantes aqui. Esse delta, para deixar de ser apenas algumas libras de carne, foi preciso uma relação com o sujeito que faz a função materna. E esse moá, para desejar, foi preciso uma relação com esse sujeito que faz a função paterna. Então, emitindo significantes, recebendo o significado, o sentido das coisas que são faladas, emprestando a voz desse que faz a função materna, eu me mantenho desejoso. Só que tem um problema aqui. Esse desejo, ele não é atendido na hora que eu quero. Eu não posso ter tudo. Eu não posso ter tudo o tempo todo a hora que eu quero. Então, como eu continuo desejando, para dar conta dessa excitação psíquica, eu vou usar de um mecanismo. Qual mecanismo? A fantasia. Só que, fantasiando, eu vou me colocar numa posição de gozo. Esse gozo tem uma relação direta com a castração, que diz, espera um pouco, agora não, calma, ainda não. Então a gente pode colocar aqui o estádio do espelho e o imaginário, mais acima aqui, o simbólico. E esse grande outro, que era esse sujeito que fazia função materna, que me dizia o significado, que me dizia o sentido
das coisas. Agora, eu adulto, no simbólico, esse grande outro será as leis do mundo, as leis que se apresentam no mundo. Então tem o imaginário, aonde eu podia imaginar, aonde era verdade, aonde eu delirava, e tem o simbólico, que é onde eu encontro sentido, é aonde eu encontro palavras, aonde eu encontro ações, mas também há coisas que eu não posso prevenir. Há coisas que eu vou encontrar que não têm nome, não têm sentido, não têm significado. Então, real. Seguindo o grafo, a gente observa que há relações com outras pessoas. E o grafo é a constituição formada a partir dessas relações e que se mantém. Agora, é claro que aqui não tem sequência. Isso tudo que está aqui acontece ao mesmo tempo. Tanto que isso será deformado e transformado no RSI, que vai ficar para um outro momento. É isso. Podemos, quem sabe, dividir em vídeos cada parte do grafo, e assim podemos ficar mais tempo.